Olá, o oitavo ano, e aí, tudo beleza? Tudo certinho? A professora vai fazer um retrospecto do que a gente está vendo para que a gente continue na mesma linha, né, de pensamento. A gente vai ver uma outra matéria hoje, obviamente, mas só para a gente fazer um replay, né? Vamos lá, nós vimos o início do cinema, a tecnologia chegando, a necessidade do homem conseguir, o homem, quando eu digo de novo, né, é o ser humano, modificar um pouquinho a arte dele, entrar com uma arte nova, arte moderna, e que fizesse com que as pessoas gostassem desse tipo de arte. Então nasce aí o impressionismo, que é a impressão que todos os artistas, ou quem é adepto, né, quem gosta do impressionismo, tinham do lugar que eles estavam. Então eu tô aqui no meu ambiente da cozinha, então se eu fosse pintar um impressionismo, seria o sentimento que eu tô tendo nesse dia, nesse momento, exatamente, para poder trabalhar com o pincel e a paleta de tinta, tá? E a tela, né? Então o impressionista, ele não pinta mais dentro dos ateliês, ele pinta fora do ateliê, em contato com a natureza, ele vai sentir toda essa emoção para ele poder transmitir para a tela. Então, dentre os impressionistas famosos, nós temos Claude Monet, né? Que ele eu não vou dizer que ele foi o pai do impressionismo, foi ele que lutou pelo impressionismo e ele, assim, do impressionismo ele é o mais conhecido, tá? Foi ele que fez impressão Sol Nascente, que tá aí na página 4 de vocês, tá? Tem até um zoom aqui para vocês verem. Aqui tem a vida dele, né, do Claude Monet, até eu conversei, passei um slide sobre ele, um artista que sempre gostou de pintar ao ar livre, principalmente cenas de famílias, etc. Aí nós pegamos, eu pedi para que vocês fizessem o prato impressionista, que vocês pintassem e me mandassem a foto do prato, certo? Depois também eu passei para vocês a vida do Claude Monet. Aí eu pedi para que vocês, inspirados num quadro, numa paisagem, né, do Claude Monet, você fizesse esse desenho no seu caderno. Então o impressionismo seria no seu caderno. Aí eu dei essa imagem aqui, eu mandei para que vocês se espelhassem nela, certo? E, não, minto, essa aqui foi do prato, que eu falei que vocês podiam se espelhar nela, e o da ponte japonesa, que é aquela ponte lá, certo? Que ele pintou também várias versões, inclusive uma com catarata, que eu expliquei para vocês naquela aula. E aí, pessoal, eu pedi para que vocês realizassem, e se eu não pedir, eu quero que vocês completem este quadro que está aqui na página 6, por favor, precisa completar esse quadro. E respondam também a página 7, tá? E aí, galera, eu passei para vocês a Catedral Rouen, lembra disso? Que ela foi pintada de várias cores, dependendo do horário do dia, ela era pintada de uma forma diferente. Então ele fez, várias versões da mesma catedral. Aí eu pedi para que vocês pegassem, né, no caderno de desenho, fizessem a versão de vocês de uma paisagem. Podia ser de Bitinga, podia ser do Brasil, né? Teve aluno que me mostrou aí, já sabe que é o aluno que eu vou falar assim, né? A Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel da França, que é aquela, não é a Torre de Pisa, que é aquela Torre Eiffel, né? Que pintou de manhã, de tarde e de noite. Aí eu pedi para que vocês fizessem o mesmo desenho, só que em horários diferentes, tá? É lógico que foi a Camila que fez, né, a Torre Eiffel. Vários alunos fizeram, mas eu tô dizendo que ela utilizou uma paisagem da França, tá? Um monumento arquitetônico e turístico da França. Então, o que acontece? Não é que ela não foi para a França para ver, mas ela pintou ela de manhã, de tarde e de noite. Ela utilizou cores diferenciadas, do mesmo jeito, certo? Ela pegou uma imagem, que pode ser da internet, alguma coisa assim, e fez. Ótimo, beleza, certinho.
O que hoje vocês vão ver, gente? Grafite digital, tá? Tá aqui nessa página aqui. Eu vou explicar o grafite digital para vocês e depois nós vamos ver um vídeo, tá? Depois que a gente ver esse vídeo, a gente vai voltar, a gente vai conversar sobre esse vídeo. A atividade está relacionada a este vídeo e depois a professora vai conversar de outro assunto, tá? Esse grafite digital eu nem montei um slide e nem vou montar do outro também, porque o assunto é curto, dá pra gente falar conversando assim, tá? Não preciso colocar um slide, tá? Então, se vocês abrirem a apostila na página 8, tá escrito lá, grafite digital, tá? A dupla de artistas Igor Marota e Ceci Soloaga, conhecida como VJ Suave, passeia pelo Brasil e pelo mundo projetando seus grafites nas paredes, né, como animação. E você sabe que é interessante deles, pessoal? Eu até posso depois mandar para vocês o link do YouTube para vocês verem eles fazendo isso, tá? Eu não vou pôr no vídeo, senão vai ficar muito extenso, muito pesado. O que é interessante é que eles montam numa bicicleta, eles sobem numa bicicleta, pedalam, e aquela energia da bicicleta, do eles pedalarem, reflete como um filminho, né? Ele faz com que o projetor funcione e apareça a imagem na parede. Então eles acabaram fazendo um projetor com a energia do pedalar deles, tá? Então, ó, os dois pedalam em seus suavecidos equipados com projetos, computadores e caixa de som. Ao usar projetores e computadores acoplados ao triciclo, gente, é um triciclo porque precisa ficar paradinho, tá? Então tem duas rodas atrás e uma na frente, certo? Não é uma bicicleta normal, que senão fica pendendo, ok? A dupla Igor Marota e Cecília Soloaga explora novas possibilidades de projeção mapeada. Eles criam juntos trabalhos e desenhos animados ao vivo para interagir com o ambiente e com as pessoas. Então, olha que interessante. Além deles, né, criarem uma maneira, eles fazem tudo diferente, né? Eles viajam pelo Brasil mostrando uma arte diferenciada, um grafite projetado na parede como um cinema e eles acabam fazendo atividade física, porque você tem que pedalar para aquilo funcionar, certo? Então, olha o texto que eles colocaram, ó. Queremos criar cenas mágicas nas cidades. Suave a dupla VJ Suave, usa um triciclo para divulgar video mapping. Igor Marota e Cecília Soloaga formam a dupla VJ Suave. Eles entraram no ramo de projeção em 2009. Logo que a técnica de video mapping, né, se tornou popular no país. No início, os dois desenvolviam projetos artísticos, como curtas de animação, e exibiam em projeções normais pela cidade como cinema, tá bom? A produção, porém, logo começou a se tornar outra forma, gente, porque assim, cinema já tem. O que eles queriam? Fazer uma projeção diferenciada e mudar essa perspectiva de pensar do pessoal, entendeu? Então, para eles, para todos até que vão até essa exposição, é uma maneira diferenciada, tá? Comecei a ver que além dos curtas, poderia levar os grafites que eu fazia para fazer parte, né, por meio de uma projeção, conta a Cecília. Eles começaram a fazer intervenções a partir de mapeamento de edifícios e outros elementos de arquitetura. A dupla, porém, ainda não estava satisfeita. A gente queria levar a projeção para todos os lugares possíveis. Queríamos usar o espaço inteiro da cidade e não uma única fachada. Essa ideia deu origem ao projeto que acabou por se tornar a marca registrada de VJ Suave. Eles adaptaram um triciclo como equipamento que permitiu fazer projeções em qualquer lugar. O veículo, que ganhou luzes decorativas, foi batizado de Suaveciclo. Segundo os artistas, o triciclo permite que eles levem infraestrutura e videomapping para qualquer lugar. Basta conectar o computador onde as animações estão gravadas para começar a interagir com o público. Criamos uma forma de levar o vídeo para lugares para sermos independentes com Tamarota, né?
E é assim que nós queremos criar cenas e momentos mágicos para os cidadãos. Então olha só, pessoal, ao invés de sempre ter que alugar um lugar para passar o vídeo, eles levam esse vídeo através da condução deles, que é a bicicleta, que é o triciclo. Tá? E eles podem estacionar em qualquer lugar e mostrar essa projeção. Olha que interessante que é, né? Podia vir uma coisa dessa pra cá, né? Ou podia alguém fazer um trem desse, mas deve ser muito difícil, né? Criar isso daí. Levou anos para eles trabalharem com isso, né? Então, olha lá, como atividade. Forme um grupo com os colegas para produzir uma apresentação visual por meio de projeção na parede. Eu sei que projeção na parede é muito complicado, pessoal, principalmente quando se fala de projeção colorida, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês já ouviram falar de teatro de sombra, não ouviram? Vocês até conhecem. Helena já chegou a fazer até uma apresentação de balé, não foi, Helena? Com a bailarina de sombra, não foi? Tá na hora de vocês fazerem uma apresentação de teatro de sombra. Vocês podem utilizar a mão, olha lá, ó, a mão faz sombra. É uma projeção na parede, não é? Ou vocês podem utilizar um tecido para fazer a projeção. Então eu vou desligar um pouco e vocês vão assistir um teatro de sombra feito por mim. Mas não é teatro, é uma apresentação do cara cantando e ele se apresenta ali atrás do tecido. E para ter esse tecido, pessoal, tem que ter uma luz atrás para fazer essa projeção. Tá? Então é assim, o tecido, eu e a luz atrás de mim, para poder fazer a projeção no pano. Se você quiser gravar um teatro ou alguma coisa, utilizando, olha lá, ó, a sombra na parede, grave só a sombra. Quanto tempo tem que ter essa apresentação? Pelo menos 30 segundos, certo? Então vocês já vão se preparando aí para fazer isso, tá? Não é para agora. Não é para agora, é para setembro. Eu vou marcar a data com vocês. Vai estar lá na plataforma a data certinho com vocês. Com vocês, a minha apresentação de sombra, tá? É uma projeção, só que é no tecido. Podia ser na parede? Sim, mas essa é no tecido, beleza? Então vai lá, fiquem com ela aí. Good night, Cat. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California Zoo was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I will smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm singing
galera, legal, não é? Eu adoro teatro de sombra, adoro apresentação de sombra. Tem muita coisa dessas assim, até com colorido, tá? Vocês sabiam que atrás do tecido branco, se você quiser colocar, por exemplo, um coração vermelho e encostar ele no pano, ele fica vermelho, tá? Você pode fazer a projeção da maneira que você quiser, tá? Então vocês vão ter um tempo aí para pensar como é que vocês vão me apresentar uma mini apresentação utilizando uma projeção. Pode ser de sombra no tecido ou pode ser de sombra na parede, beleza? Eu não marquei a data ainda, vocês vão ver lá na plataforma a data, beleza? Por favor, não entre em desespero, hein, tá? Continuando, galera, agora é a hora do nosso cineminha. Tá? A professora vai falar desses dois assuntos, galera, porque são curtos os dois assuntos, mas acabam gastando tempo de vídeo, tá? Esse cineminha, pessoal, ele tá falando... Opa, vamos voltar aqui na página 9, ó. Do osso à espaçonave. Se a gente está falando da evolução do homem, da evolução nas artes... Ele tentar fazer uma coisa diferente, aparecimento da fotografia, aparecimento do cinema, e aí começa, né? Depois de Méliès, que vocês viram lá no comecinho da apostila, não foi? Aquele da lua. Depois de Méliès, o cinema foi crescendo, tá? E aí, hoje é possível você levar o cinema para qualquer lugar, você assistir um filme no seu celular, não é verdade? Eu sempre olho aqui, mas a câmera é aqui, viu, gente? É que eu acho que se eu ficar olhando pra câmera, não vai, o negócio não vai. Então, que seja, tá bom? Então, assim, ó, do osso à espaçonave. A apostila de vocês aborda um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, tá? Eu já assisti esse filme, confesso pra vocês que ele é muito confuso. Ele é um filme para você assistir 10, 12 vezes para tentar entender. Não tô dizendo que vocês são capazes, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que ele é assim uma coisa, ele tem 4 partes, tá? Então ele começa de uma maneira, depois ele vai e já tá no espaço, aí depois ele volta, eles lutam contra o robô que toma conta da nave deles, e depois ele vai pro futuro que ele tá idoso. É uma coisa assim, muito doida o filme. Ele é um filme do Stanley Kubrick, tá? O Stanley Kubrick, ele recebeu muitas críticas. Mas o que é legal do 2001, Odisseia no Espaço? Pessoal, ele foi feito em 1960. Vocês entenderam? O filme foi feito em 1960 e falava de 2001 como seria 2001. E a gente olha o filme e fala, meu Deus, né? A cabeça da pessoa de 1960, aquela coisa, ele era um futurista, porque ele viu as máquinas comandando tudo, ele viu as pessoas sendo trocadas e as máquinas ditando as regras. E hoje em dia, se a gente for ver, a maioria das coisas, a maioria dos empregos são feitos por máquinas. São robôs que controlam tudo nas produções de grandes fábricas, não é verdade? Hoje a mão de obra humana, ela precisa saber mexer com a máquina, né? Porque senão não tem como. Então, em 1960, eles já criaram um filme, né, de ficção científica maravilhoso que enlouquecia. As pessoas não entenderam na época o que o Stanley queria dizer sobre isso, tá? Então, vocês vão ver o trecho do início do filme, que começa com os primatas, né? E é aquela coisa assim, ó, é muito legal porque em todo momento o homem utiliza uma ferramenta para superar o outro ser humano. Então, no começo do filme são os homens primatas, os homens macacos, né? E eles estão assim, os primatas estão, eles vivem em bando. Mas a hora que ele descobre uma arma, que é o osso, quando ele descobre que o osso dele pode ser uma arma, ele mata o inimigo, que é o outro primata, e ele se torna o rei. Então, naquele momento ali, o primata entende que para ele conseguir algo, ele tem que passar por cima de alguém. Ele tem que superar outra pessoa, mesmo que seja
no caso do animal, matando, tá? Então ele cria uma arma de destruição para ele. E o homem lá no futuro também cria uma arma de destruição. É o robô. Então ele, daquele momento do filme, do primata, ele dá um salto e tem uma cena épica, assim, uma cena histórica, que é o gorila, né, o macaco, o homem primata, jogando o osso para cima. Esse osso vai e se transforma numa nave espacial. E aí começa a segunda etapa do filme. Ele é muito doido, mas ele é um filme realista. Ele é um pezinho na realidade. Acontece que na época, para 1960, esse filme foi colocado assim como uma loucura. O cara tava doido, né? Mas se você olhar, se você assistir esse filme, ele tem 1h40 de filme. Juro, ele tem 40... Se você somar, ele tem aproximadamente 40 minutos de fala. 1 hora é só de barulho do espaço, dos animais. Você entendeu? Então, assim, ele mexe mesmo com as pessoas. Então, agora, ó, eu só vou ler esse trechinho, ó. Tudo bonitinho tá o projetor portátil. Você já viu que a arte está em constante desenvolvimento tecnológico. Sem falar que ela também antecipa tendências tecnológicas e irão popularizar no futuro. Por exemplo, em 1968, um ano antes da chegada da NASA, tá? A Agência Espacial dos Estados Unidos, a Lua, o diretor estadunidense Stanley Kubrick, ele fez um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Antes do homem chegar à Lua, o Stanley já fez um filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vocês viram Méliès quando fez a visão dele da Lua, lá em 1912, 1906, uma coisa assim? Aí, em 1968, né, vem 2001, Uma Odisseia no Espaço. Gente, eu fiz uma pequena confusão. Ele tem 2 horas e 29 minutos de filme. E tem 40 minutos no máximo de falas, ou 50 minutos. Então o resto, gente, e aí, ele é um filme que ficou muito cansativo para as pessoas assistirem. Eu fiz o que eu fiz? Eu procurei, procurei, né, na internet uma crítica sobre o filme para vocês entenderem as partes dele, que é o que seria melhor, e o começo do filme, que é a parte dos primatas, tá? Que é o que tá aqui na apostila de vocês, ó, o primata jogando para cima o osso, tá? E o osso lá em cima vai virar uma espaçonave. Eu sei que não dá certo para ver aqui, ó, mas aqui o osso, aqui a espaçonave, tá? Então, hora do cineminha, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Embora tenha sido filmado na década de 60, esse filme é impressionante ainda nos dias de hoje. Tanto que na época foi o vencedor do prêmio Oscar por seus efeitos visuais. Para alguns, suas imagens foram até mais convincentes do que as produzidas pela NASA. Olha só, pessoal, depois em 68, em 69, na verdade, né? Quando eles foram para a Lua mesmo, né? Teve a primeira viagem à Lua, eles fizeram essa comparação, que a cena do filme era mais convincente do que a cena verdadeira da NASA, tá? Considerado o melhor filme de gênero espacial produzido 2001, isso, gente, já produzido na época, certo? Para nós que temos essas altas produções hollywoodianas aí, realmente ele é um filme de baixa qualidade, se a gente for fazer uma crítica, tá bom? Ele tem uma sequência de imagens e destaca principalmente o impacto da tecnologia na humanidade. Então ele faz uma crítica, pessoal, muito forte, muito grande sobre esse salto, essa evolução do homem primata para os dias atuais, né, deles. E que seria assim, como se você tivesse criando um monstro que vai te destruir depois. O homem percebeu que o osso, que era uma ferramenta que ele tinha ali casualmente, porque era de animais, ele usou como uma ferramenta para matar e para superar o outro primata. E o homem que criou robôs e a tecnologia estava escravo e virou escravo da tecnologia. É isso que fala o filme, entendeu? E muitas pessoas não souberam entender esse lado, tá? Então a gente vai entender um pouquinho, depois dessa... Eu não vou falar, vocês vão assistir, né? Depois da luta dos primatas, vai
para a resenha, a crítica sobre o filme. Então, vocês vão assistir 2 vídeos agora, tá? E aí eu retomo com vocês para falar o que eu quero de vocês, tá bom? Então, se liga aí no filme.
Em abril de 1968, há 50 anos, Stanley Kubrick lançava o que seria um dos mais importantes filmes de ficção científica de todos os tempos, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nesses Segredos do Cinema especial, em homenagem ao aniversário de meio século do filme, vamos mostrar em 3 episódios como 2001 inaugurou o gênero sci-fi em Hollywood, como Kubrick influenciou o cinema com a sua narrativa e suas inovações tecnológicas, e qual é a simbologia por trás de um filme tão complexo. Essa nova temporada de Segredos do Cinema existe por um esforço de vocês que pediram muito pela volta do programa nos comentários e também por causa da ESPM, que acreditou no nosso conteúdo e que também está com curso de graduação de cinema e audiovisual em São Paulo. Olha só, é perfeito para você que curte a nossa série e quer trabalhar com cinema. E o legal do curso da ESPM é que eles usam uma metodologia diferenciada, focada em questões técnicas e estéticas, sem deixar de lado o embasamento em negócio. Porque além de entender dos bastidores e da produção de cinema em si, você vai sair entendendo do negócio como um todo, para realmente se tornar um empreendedor. No fim, você tem um currículo especializado e individual, pronto para o mercado de trabalho. Para saber mais, é só ir no link na descrição do vídeo, e agora, vamos para o espaço. Se você pesquisar no Google lista de melhores filmes de todos os tempos, provavelmente vai encontrar 2001, Uma Odisseia no Espaço, pelo menos no top 10. Mas é muito comum a gente se deparar com pessoas que ficaram entediadas quando assistiram o filme. Afinal, é um filme silencioso, às vezes arrastado, e de repente entra numa piração difícil de saber o que está acontecendo. E aí fica a pergunta, 2001 é uma obra-prima ou é um filme chato, superestimado? Pra você que cochilou assistindo o filme, aqui vai um resumo da história. 2001, Uma Odisseia no Espaço é dividido em 4 partes. A primeira, Nascimento do Homem, retrata a história de um macaco, que no roteiro é chamado de Moonwatcher, que tenta sobreviver com seu bando na savana africana. Os macacos são herbívoros, eles brigam por plantas com outros animais e disputam um pequeno lago com um grupo rival, até que o bando de Moonwatcher se depara de repente com um monolito, um objeto alto e retangular, e se aproxima para descobrir do que se trata aquilo. Na cena seguinte, ao se deparar com a carcaça de um animal morto, Moonwatcher tem uma epifania. Ele usa um dos ossos para estilhaçar o crânio do animal e se dá conta que tem em mãos uma ferramenta de batalha. A ideia ajuda o bando a espetar o grupo rival e matar outros animais, o que inaugura a era carnívora da humanidade. Quando Moonwatcher arremessa o osso para o alto, temos a icônica cena de transição que viaja da pré-história para o espaço sideral. A segunda parte, que não tem título, conta a história do Dr. Heywood Floyd e sua viagem para a Lua. Ele esconde os propósitos da sua jornada para um grupo russo e, ao chegar em seu destino, encontra outro grupo de cientistas em solo lunar. Lá, eles encontram de novo o monolito e até posam para uma foto. Só que a pedra emite um barulho agudo e ensurdecedor. No clímax da tensão, o filme corta para a terceira parte, chamada Missão Júpiter, 18 meses depois. Nesse ponto, sem o Dr. Floyd, estamos em uma nave circular que gira como uma roda no espaço. David Bowman e Frank Poe estão a bordo com outros 3 astronautas que hibernam cada um em sua cápsula. Outro tripulante é o supercomputador HAL 9000.
responsável por manter a nave em funcionamento. Quando os astronautas descobrem uma possível falha no computador infalível, eles conspiram para desligá-lo e assumir eles mesmos o controle da nave. If he were proven to be malfunctioning, I wouldn't see how we'd have any choice but disconnection. I'm afraid I agree with you. Mas Hal descobre a trama, mata Frank e os outros astronautas que estavam hibernando. Ao confrontar Dave, Hal acaba superado e é desligado pelo sobrevivente, que parte para concluir sozinho a missão no 5º planeta. A 4ª parte recebe o nome de Júpiter e Além do Infinito e narra a viagem de Dave no espaço-tempo. Ao se aproximar da atmosfera jupiteriana, ele atravessa uma Stargate de luzes, cores e formas até pousar, já envelhecido, em um quarto barroco futurista. Ao sair da nave, Dave se depara consigo mesmo em outros 2 diferentes estágios da velhice. Prestes a morrer, ele estica a mão em direção ao monolito, que aparece repentinamente no quarto. David finalmente evolui de um velho moribundo para um bebê envolto em uma placenta brilhante e faz o caminho de volta para a Terra. Comparado com filmes hollywoodianos ou até mesmo com alguns filmes cultos, dá pra considerar que 2001 é um filme que tem, digamos, um ritmo diferente. Isso não é apenas uma impressão. Dos 144 minutos de película, só há diálogo em 40 minutos. Ou seja, por mais de 1 hora, ninguém fala nada. Mas será que a gente fica entediado com 2001 porque a gente tá acostumado com a cadência frenética de um filme mais pipoca? Na real, o filme gerou a mesma sensação de monotonia quando ele estreou em Washington no final da década de 60. Em seu livro Sobre os Bastidores de 2001, Odisseia no Espaço, lançado em 2018, o Michael Benson escreve que no intervalo da premiere do filme, as pessoas simplesmente levantavam em silêncio e saíam da sala, sem bater palma. E isso deixou os produtores e os realizadores que estavam lá bem angustiados. E uma crítica do New York Times na época argumenta que o filme está em algum lugar entre o hipnótico e o enfadonho. Outra crítica da Harper's Bazaar alega que o apelo do filme, nebuloso e reflexivo, talvez seja o de levar seu público chapado para fora desse mundo para uma visão consoladora de um espaço gracioso. Portanto, se você achou o filme maçante, você não está sozinho. When I first saw 2001, I didn't like it, and I was very disappointed. And then 3 or 4 months later, I was with some woman in California, and she was telling me what a wonderful film it was, and I went to see it again, and I liked it a lot more the second time I saw it. And then a couple of years later, I saw it again, and I thought, gee, this is really a sensational movie. 2001 definitivamente não é um filme convencional. Algumas opções narrativas do Stanley Kubrick vão contra os padrões do cinema de entretenimento e por isso o filme dá a impressão de marasmo. A primeira delas é a troca constante de protagonistas. A transição por 3 diferentes personagens condutores da narrativa não permite que você, o espectador, crie vínculos mais profundos com a história. Quando você começa a embarcar com o Dr. Floyd e a sua jornada para a Lua, por exemplo, o filme simplesmente encerra a trama e inicia uma nova, agora dentro da nave comandada por Hal. Já na primeira parte do filme, a conexão com o protagonista não acontece, porque sequer dá para identificar quem é o Moonwalker no bando de hominídeos. Só a mudança da terceira para a 4ª parte do filme não exclui a participação do astronauta Dave Bond. Mas, na parte final, a narrativa abre mão de causalidade e dá lugar para uma completa indefinição do espaço-tempo, o que gera uma enorme confusão na cabeça de quem está assistindo. Outra escolha narrativa em comum é pela superficialidade dos personagens, o que complica ainda mais a conexão entre o espectador e a história. O filme não permite que o público acesse cada personagem em sua intimidade. Quando o Dr. Floyd conversa em uma videoconferência com a filha na Terra, a gente tem um breve contato com o lado emocional do cientista, mas nada que vai além de uma relação genérica de pai e filha. Na terceira parte, Frank Poe está lá fazendo exercício pela nave, jogando xadrez contra o Hall, falando com os pais por um Skype futurista, mas nada que revele de fato alguma nuance de caráter. Já David Bowie é fechado e frio, que dá caminho para uma certa revelação sobre ele, mas que não passa disso. Dessa forma, Kubrick não permite que se construa empatia por qualquer pessoa dessa história. Além de trocar de protagonistas e não desenvolver seus personagens, 2001 também estimula um falso senso de antecipação. Ou seja, o filme quase nunca cumpre as expectativas que cria no espectador. Quando Kubrick mostra os 3 astronautas hibernando nas cápsulas e anuncia o momento em que eles vão acordar, o narrador anuncia um provável evento do futuro da narrativa, o que forma uma expectativa. Para você ter uma ideia, o Kubrick usa a mesma técnica do anúncio telegrafado ao focar 2 vezes em plano próximo no aviso parafusos explosivos na porta da pequena nave. Nesse caso, ele cumpre o senso de antecipação e de fato explode parafusos mais adiante na trama. No outro caso, ao estabelecer conflito entre os astronautas e o computador Hall, o espectador já projeta o despertar do resto da equipe como um componente fundamental da solução ou da complicação do embate.
Mas o que acontece é que o computador mata os tripulantes adormecidos e frustra essa espera do público. É uma decisão surpreendente, sem dúvida, mas que diminui a intensidade do conflito no final da história. Dito isso, como ainda tem gente que considera 2001 uma Odisseia no Espaço uma obra-prima? Para responder a essa pergunta, a gente precisa analisar o filme por um outro ângulo. Vamos pensar assim. Se as 4 partes são narrativas independentes, é preciso entender o que as conecta e o que unifica tudo dentro do filme. Claramente não é o conflito, já que as histórias se interrompem para dar lugar a uma nova, logo, 2001 não tem unidade dramática. Mas qual é o coração do filme então? Quando nos deparamos com histórias fragmentadas, seja um filme ou um episódio de uma série, a gente conclui que o que há em comum entre elas é o tema. E para encontrar esse tema, a gente precisa primeiro buscar os elementos que estão em todas as partes do filme. Sobre isso, a primeira coisa que vem à cabeça é a recorrência de comida. Moonwalker, Dr. Floyd, Frank, David, novo e velho, aparecem comendo no filme. O macaco faz um banquete carnívoro, o cientista suga a comida por um canudinho e depois come sanduíches de presunto com a tripulação, os astronautas comem um patê saborizado e o velho Dave faz uma nobre refeição na sua sala barroca. Mas relacionar comida com uma odisseia espacial faz sentido em um tema profundo, capaz de justificar o filme como uma obra-prima? Né. Vamos passar para outra teoria. O próximo elemento recorrente são as menções ao nascimento. O nome da primeira parte chama-se Dawn of Man, que significa Nascimento da Humanidade. Na segunda parte, o Dr. Floyd dá parabéns para sua filha pelo seu aniversário, assim como os pais de Frank fazem no aniversário do astronauta. Por fim, o bebezão gigante que sai da cama para planar no espaço de volta para a Terra simboliza o início da vida. Será então que o grande tema do filme é o nascimento? Segura essa ideia. O monolito aparece 4 vezes ao longo do filme, mas não está em todas as partes. Em cenas muito parecidas, macacos e astronautas rodeiam e tocam na pedra na primeira metade do filme. As cenas seguintes a essas ações são o macaco Moonwalker aprendendo a usar o osso como uma ferramenta e os astronautas ouvindo um ruído estridente. A terceira aparição do monolito é quase imperceptível e surge no começo da parte 4, em que David Bowie percebe a pedra se alinhando contra os planetas, como se dessa vez os planetas a rodeassem. Depois disso, Bowman entra numa odisseia lisérgica rumo a seja lá o que for. O monolito reaparece pela última vez no quarto, diante da cama do velho Bowman, momentos antes dele se transformar num bebê. Talvez o monolito seja o caminho para desvendar qual é de fato o tema de 2001. Seria o monolito o objeto disparador de novas fases do ser humano? Ou seria ele uma testemunha que simboliza e demarca cada uma das etapas da humanidade? Kubrick deixa essas perguntas sem resposta, mas uma cena icônica abre caminho para a interpretação. Esse é um recurso da linguagem cinematográfica chamado de match cut. Nesse recurso de montagem, o cineasta utiliza 2 planos diferentes com movimento, ação ou objetos semelhantes para criar uma relação entre eles. O osso e a nave espacial têm um formato parecido, o que permite essa associação na edição. O que o Kubrick quer dizer ao associar esses 2 objetos? Essa pergunta a gente responde no próximo episódio, quando a gente falar sobre a simbologia e os significados escondidos por trás de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Até lá! E aí, pessoal? Estranho o filme, né? Maluco. Quem se interessar em assistir o filme na íntegra, fique à vontade. Depois me relata o que achou, né? O que sentiu. Bom, pessoal, o que vocês vão ter que fazer agora, tá? De atividade para vocês. Vai estar lá na plataforma também, lembrando qual página que é. Na página 11, depois de assistir esse trecho do filme e essa crítica, vocês vão responder essas perguntas que estão aqui na página 11. Tá bom? Vocês vão responder no caderno de desenho. E aí, galera, ele pede uma outra atividade. Embaixo tá assim, ó. Escolha uma ferramenta de fácil acesso e crie uma apresentação artística. Na data combinada, apresente a sua criação aos colegas. Bom, o que é isso, galera? Vocês viram que o homem primata, ele pegou um osso e transformou em arma, certo? Eu gostaria que você pegasse e você fizesse uma coisa chamada assemblagem. O que é uma assemblagem? Você pega um objeto que serve para uma coisa e transforma em outra. Então vamos supor que eu fosse fazer uma assemblagem com essa fita. Só estou dando a suposição. Eu poderia colar esse papel aqui, ó, e transformo ele num vasinho de flor. Assemblagem, gente, nada mais é do que você pegar um objeto e transformar em outro. Vamos supor que eu queira pegar esse estojo e transformar em um bichinho. É só eu pôr orelha, perninha, patinha e um rabinho, olhinho
e fiz uma assemblagem. Ele tem outra utilidade. No caso do primata, ele pegou um osso e transformou em arma. No caso de vocês, vocês vão pegar um objeto e transformar num boneco, num enfeite. Mas eu tenho que saber na foto lá qual foi o objeto que você utilizou. Beleza? Entenderam? Eu vou pôr um exemplo na plataforma para vocês, tá bom, galera? Um beijo para vocês, 8º ano. Até a próxima aula, tá?